Olá, sou a professora Camila Cretes, da disciplina de Geografia e possuo vínculo com o Núcleo Regional de Educação de Pato Branco. O tema da aula de hoje é redes e hierarquia urbana. Antes da gente iniciar a aula e contextualizar, retomar conceitos, eu vou expor aqui o objetivo da aula. Então, o objetivo dela é compreender a rede e hierarquia urbana em suas configurações clássica e atual. Existem essas duas configurações, né, que a gente vai compreender um pouquinho melhor lá na frente. Bom, quando eu falo sobre hierarquia urbana, eu estou falando justamente sobre grau de importância. Assim como existe hierarquia em várias situações, né, eu vou pegar o exemplo para ficar melhor de compreender a hierarquia de administração de um país, por exemplo. Lá no topo, então, administrando todo o país, nós temos o presidente da República. Quando a gente traz para uma escala menor, no estado, por exemplo, a gente tem o governador. E quando a gente traz para uma escala ainda menor, que seria a cidade, nós temos o prefeito, né? Então, este grau de importância, de influência sobre o que cada um vai fazer no seu espaço, tem relação também com a hierarquia urbana. É desta forma que funciona. E para que essa hierarquia urbana aconteça, para que ela exista, é necessário que tenha também uma rede urbana, né? Uma rede de influências. E quando eu falo rede, é justamente esse sentido de interligação entre essas cidades mesmo, tá? Então vamos retomar alguns conceitos que são cruciais para que a gente entenda sobre redes e hierarquias urbanas, conceitos da geografia urbana em si. Então o primeiro conceito que estaria lá no topo da hierarquia urbana seria o de metrópole nacional. O que é uma metrópole nacional? É uma cidade que possui influência, então tudo que está e acontece nessa cidade pode influenciar todas as outras cidades do seu país, do país que ela pertence. A metrópole regional, ela também vai ter uma influência muito grande. Aqui na metrópole nacional a gente pode citar o exemplo de São Paulo, que é onde está a Bolsa de Valores. Normalmente essas cidades possuem a Bolsa de Valor de maior importância do seu país. A metrópole regional, ela também vai ter essa influência, mas não vai ser tão abrangente quanto a metrópole nacional. Ela vai influenciar o estado em que ela pertence ou a região. Pode expandir além do estado, mas ela vai influenciar ali a região, né, do país que ela está inserida. Um exemplo de metrópole regional é Curitiba. Curitiba tem muita influência nas cidades em seu entorno, né, e muita influência em algumas cidades que não estão no seu estado, mas que estão aqui na região sul. Centro regional é uma cidade que possui influência, né? Ela chama pessoas de fora e ela influencia cidades também, porém essas cidades são apenas as que estão em seu entorno. Não vai passar disso. Normalmente, esses centros regionais influenciam cidades da região do seu estado. E aí eu vou pegar o exemplo da minha cidade, que é Pato Branco. Pato Branco é uma cidade de muita influência na região sudoeste do Paraná. Então tem muitas pessoas que vêm para cá para ir em médicos, para estudo, né? Então é uma cidade também com grande importância industrial e isso exerce influência nas cidades ao seu redor, desde as mais pequenas até as maiores. Pato Branco e Beltrão tem uma influencia outra de determinada forma. E as vilas são aglomerados urbanos com carência de prestação de serviços. E essas pessoas que moram nas vilas vão buscar os seus serviços nas cidades locais, normalmente, ou em centros regionais, metrópoles regionais e até metrópoles nacionais. Mas esse movimento, ele pode ser linear, ou seja, ir de uma até a outra, até chegar no topo da hierarquia, ou não. Mas para que não seja linear, é necessário que esteja inserido no processo de globalização. E aí, a rede urbana ela tem esse poder de interligação entre as cidades.
justamente essa interligação, né, estabelecidas por fluxos de pessoas, de mercadorias, de questões financeiras, né, para que elas conversem entre si, formando essa rede de comunicação e de transporte. Bom, este exemplo aqui de hierarquia urbana, a gente consegue perceber no topo, né, da hierarquia metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Ele é chamado de esquema de hierarquia urbana clássico ou modelo industrial. E ele é justamente linear, ou seja, se eu estou num centro regional e eu quero enviar uma carta, por exemplo, para uma metrópole nacional, essa carta obrigatoriamente terá que passar pela metrópole regional antes de chegar no topo da hierarquia. Hoje, essa realidade não está mais presente, porque a gente está passando por um processo de globalização. Só retomando o que é o processo de globalização, é a interlocução entre estados, países de todo o mundo, tá? Então, isso facilita essas ligações entre as cidades. E aí a gente tem o que a gente chama de modelo atual ou modelo informacional. Informacional justamente fazendo referência ao processo de globalização. Neste modelo, nós temos ainda a metrópole nacional no topo da hierarquia, porém ela não está mais em um processo linear. Ela faz ligação de todas as formas com as outras cidades, né, com a metrópole regional, com o centro regional, com a cidade local e com a vila, sem necessariamente ter que passar algo que esteja na cidade local e precisa chegar pela metrópole nacional por todas essas outras cidades da hierarquia. Ela pode fazer essa ligação direta, tá? E isso por conta do processo de globalização. Não fosse ele, não teríamos essa possibilidade. Então, o processo de globalização possibilita que nós tenhamos esse outro modelo. Então, retomando, a partir do nosso objetivo, qual seria essa possibilidade? A globalização. Aqui nós temos o modelo atual de hierarquia urbana, né, linear, do maior para o menor em grau de importância, e aqui o modelo atual, que seria onde a metrópole nacional tem ligação com todas as outras cidades por conta do processo de globalização. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem conversar comigo. Como tarefa de casa, eu vou sugerir que vocês elaborem um fluxograma com essa hierarquia urbana linear e também a hierarquia urbana, a linear não, a clássica, né? E também a hierarquia urbana atual, tentando trazer exemplo de cidades que se encaixe nessas hierarquias. E também gostaria que fosse feito um texto contando alguma história, como por exemplo a história da carta que eu contei aqui para vocês, exemplificando como que funciona esse processo de fluxos entre as redes urbanas. É isto, tenham um bom dia, tchau, tchau!